Esse é o Conjuntura, análise concreta da situação concreta. Uma iniciativa do Rondó da Liberdade para difundir conhecimentos políticos sobre o momento atual do Brasil e do mundo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e, se puder e quiser, contribua financeiramente com o nosso trabalho através do Apoia-se. O link se encontra na descrição desse vídeo, se você assiste pelo YouTube, ou na descrição do podcast, se você ouve pelo Spotify. Hoje, 17 de junho de 2025, o Conjuntura chega ao seu 12º episódio para tratar de um tema crucial: as disputas em torno da política econômica do governo Lula. Nas últimas semanas, o embate sobre o aumento do IOF evidenciou as fragilidades políticas do governo, que terminou por recuar diante dos protestos do Centrão e da Faria Lima. Ao mesmo tempo, cresce a pressão para que o Banco Central mantenha a alta dos juros, mesmo diante da queda nos indicadores que medem a inflação. Nesse contexto, o governo assiste inerte ao declínio de sua popularidade, acarretando riscos para a reeleição. Mas os impasses conjunturais são apenas a ponta do iceberg. Por trás deles está a consolidação do modelo neoliberal, em que a austeridade fiscal se tornou permanente, o investimento público segue sufocado e o Estado é controlado a mão de ferro pelo capital financeiro, com impactos profundos sobre as instituições, o regime político e qualquer possibilidade de desenvolvimento soberano. Mas o que está realmente em disputa na condução da economia? Até onde pode ir um governo que tenta remendar o neoliberalismo sem enfrentá-lo? Há alternativas possíveis dentro das regras do jogo atual? E qual o papel da esquerda e dos movimentos populares diante dessa encruzilhada? Para nos ajudar a compreender os dilemas da política econômica na atual conjuntura e as suas causas mais profundas, nós recebemos hoje o economista e cientista social, o professor de economia da Unicamp, Pedro Paulo Zalute Bastos. Pedro Paulo, seja muito bem-vindo e obrigado por estar conosco nesse 12º episódio do Conjuntura. Eu queria agradecer, André, muito me honra estar aqui com você. Vamos nessa, então, que o tempo urge. Eu gostaria de começar perguntando sobre a política fiscal. O ministro Fernando Haddad ele vem promovendo uma espécie de ajuste fiscal progressista, e isso é uma definição que a gente no Rondó tem adotado, em que ele busca aumentar as receitas por meio da tributação do andar de cima e combatendo a sonegação fiscal. Então, o que eu queria perguntar é qual que é o significado real dessa política e se trata, de fato, de justiça tributária, como diz o discurso governamental, ou se trata de uma forma mais sofisticada e suavizada de subordinação ao rentismo e ao capital financeiro. André, olha, eu acho que a gente tem que entender de fato, a política tributária como ela tem elementos certamente progressistas, né, que vão ter um impacto de redução da desigualdade de renda no país. A ideia fundamental, é claro, é utilizar o sistema tributário para promover transferências, taxando aqueles que têm uma renda mais elevada e transferindo na forma de serviços públicos e transferências monetárias para aqueles cidadãos que têm uma renda mais baixa. Evidentemente, essa é a lógica, né? E é importante dizer que o Estado brasileiro, na América do Sul, ele tem essa particularidade, né, de que a redução do índice de Gini, no caso brasileiro, é de mais ou menos... O índice de Gini é aquele que calcula a desigualdade de renda. E o índice de Gini ele tem uma redução de 13 pontos percentuais, no caso brasileiro, e de apenas em torno de média de 7 pontos percentuais, no caso da América do Sul, quando são consideradas o impacto da tributação e da transferência de serviços públicos e transferências monetárias para a população, né? Quer dizer, o índice de Gini, antes da tributação e da oferta de serviços, tem um certo valor, e a desigualdade cai depois da tributação e da transferência monetária e da oferta de serviços públicos. No caso brasileiro, é quase o dobro do que ocorre na América do Sul como um todo, basicamente por conta do impacto da Constituição Federal, capítulo 2º da Constituição Federal, a respeito do gasto social, né, e da LOA, né, a Lei Orgânica da Assistência Social,
e, evidentemente, da LOAS, melhor dizendo, e, evidentemente, também com algumas agregações que foram realizadas pelo governo Lula, em particular, Bolsa Família, e uma política de salário mínimo que aumenta não apenas aqueles que recebem salário, mas também que vincula o piso mínimo dos benefícios da Previdência Social ao salário mínimo, portanto, um aumento do salário mínimo envolve uma elevação do piso mínimo da Previdência Social, inclusive do benefício de prestação continuada. Então, de fato, é esse o sentido. O caso brasileiro, ele fica mais ou menos no meio do caminho entre aquilo que ocorre na América do Sul como um todo e que ocorre na OCDE, em que algo em torno de 22%, 23%, 23 pontos percentuais é a queda do índice de Gini por conta dos estados de bem-estar social que existe na OCDE, certo? O que deixa o caso brasileiro separado do caso da OCDE é basicamente, exatamente, o fato de que o sistema tributário brasileiro não é suficientemente progressivo. Então, você tem um sistema de saúde público, um sistema de educação público, vocês têm um sistema de aposentadoria e de assistência social públicos, que envolvem transferências de renda, porém, o sistema tributário brasileiro é muito pouco progressivo, basicamente porque ele conta muito com impostos indiretos, né? E pouco com impostos diretos e sobre a propriedade, sobre a renda e sobre a propriedade, e a taxação sobre a renda e a propriedade não são devidamente progressivas. Então, o imposto sobre propriedade no Brasil, particularmente propriedade rural, é muito baixo, né? A alíquota máxima do imposto de renda também é muito baixa em escala internacional e há pouca progressividade e há muitos mecanismos para aqueles que recebem renda por meio de capital, né? De encontrar formas de reduzir a sua taxação, como, por exemplo, tendo benefícios associados à não taxação de lucros e dividendos, por exemplo, né? Então, digamos, a segunda fase da reforma tributária, embora a primeira fase da reforma tributária, que tocou diretamente no comércio, né, nas transações comerciais, da tributação indireta, ela tenha tido alguns elementos progressivos. Esses elementos de progressividade tributária vão ocorrer basicamente nessa dita segunda fase, que é o da renda e da propriedade, né? E é isso que está em questão, digamos, está em questão no geral na discussão da reforma tributária, particularmente hoje. O Congresso Nacional aprovou aí um regime para viabilizar a discussão da isenção do imposto de renda, mas não está ainda muito claro se a isenção do imposto de renda até R$5.000 vai ser devidamente compensada pela elevação do imposto de renda sobre as camadas mais abastadas da população brasileira, né? E no meio desse problema todo está colocada a questão do arcabouço fiscal e da reavaliação bimestral que tem que ser feita sobre a política fiscal, que ensejou todo o debate a respeito do IOF ou de alternativas ao IOF para preservar o arcabouço fiscal esse ano. Ótimo, é sobre isso que eu queria mesmo engatar. Porque o recuo no aumento do IOF foi lido como uma vitória do capital financeiro. Eu queria que você pudesse explicar, primeiro, o que é o IOF e, em segundo lugar, quem que se levantou contra o seu aumento. Tá. Olha, André, o IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, né? E basicamente, a tentativa do governo era de viabilizar um aumento de arrecadação de algo em torno de 20 bilhões e meio em 2025, 41 bilhões em 2026, para compensar a frustração de arrecadação que foi indicada pela avaliação bimestral que foi apresentada da evolução do orçamento fiscal, do Tesouro, em 23 de maio. Então, ficou claro o seguinte, que nessa avaliação bimestral, que as despesas, elas tinham corrido
num valor mais ou menos 10 bilhões superior àquilo que tinha sido previsto no orçamento, e o orçamento, a meta fiscal para esse ano, foi definida pelo governo, é de déficit zero, o resultado primário igual a zero. Tá? Tem uma banda de variação de 0,25 do PIB, para cima e para baixo, que pode chegar a um déficit até de 31 bilhões, mais ou menos, de reais, que ainda estaria dentro, digamos, da meta fiscal determinada. Né? Mas, de qualquer maneira, o que ocorreu? Ocorreu uma elevação das despesas ditas obrigatórias, particularmente algumas despesas ali vinculadas a benefícios previdenciários, né? Benefícios previdenciários, subsídios vinculados ao agronegócio, plano safra, também uma elevação, 16 bi de benefícios previdenciários, né? 3 bi de benefício de prestação continuada, complementação do Fundeb, que é o Fundo para a Educação, ali gerido pelos estados, né? E os subsídios para o agronegócio, basicamente, mais ou menos uns 6 bi a mais do que esperado. Tá? Então, foi 10 bi a mais de despesas discricionárias, porque o governo cortou muitas despesas, melhor, 10 mil a mais dessas despesas, algumas obrigatórias, previdenciárias, e o governo vinha cortando já algumas despesas discricionárias, e o resultado foi uma expansão de despesas que era acima daquilo que estava imaginado para o ano, né? Para assegurar essa meta fiscal zero. E, além disso, houve uma frustração de receitas no valor de 20 bilhões. Tá? Então, quando despesas que superam o previsto, e elas são contingenciadas, se chama de bloqueio. Né? Quando elas são cortadas, se chama de bloqueio. E quando ocorre algum tipo de redução de gastos por conta de uma frustração de receitas, esse corte se chama contingenciamento. Tá? Então, basicamente, o governo teve um problema por causa do arcabouço fiscal, mas não apenas por causa do arcabouço fiscal, também por causa da meta de superávit primário igual a zero nesse ano. Porque o arcabouço fiscal implica que o governo vai ter que fazer um bloqueio de 10 bi das despesas para que as despesas totais não superem o limite máximo de expansão das despesas que pode ocorrer ao longo do ano com base no arcabouço fiscal, que é um crescimento de 2,5% ao ano. Né? O resto, os 20 bi a mais de corte, tem a ver com a meta de déficit zero. Então, essa meta foi definida pelo governo, basicamente, com o objetivo de ganhar credibilidade perante o mercado financeiro, né, em geral. Tá? Então, o IOF, ele envolvia, basicamente, recuperar, compensar aquela perda de receitas que tinha sido verificada, para assegurar a meta fiscal ao longo do ano. Qual é o problema do IOF? Qual é o problema do IOF? Além disso, claro, além disso, tem que ter contenção de gasto. E aí o governo conteve 31 bilhões, né, de valor total dos recursos, e com muitos gastos que estão vinculados a despesas dos parlamentares por meio das emendas. Por exemplo, o Ministério da Saúde sofreu um corte de 6 bilhões, mais ou menos, né? Que é 2,5% do total da pasta. Desse total, mais da metade, 3 bilhões e 600 milhões, são emendas de bancada, a RP7. Então, o governo também está querendo jogar parte do problema para o Congresso Nacional. Então, aquele primeiro pacote envolveu o IOF e esses cortes de despesa. Não é verdade que o governo não cortou despesas. Já cortou despesas, já tinha, digamos, já estava contingenciando gastos para a educação superior, inclusive que coloca problemas ali para as universidades federais, né? Mas, basicamente, pretendeu assegurar o alcance da meta fiscal zero com aquele IOF. Qual é o problema do IOF como uma medida de elevação da arrecadação? Primeiro, ela não é exatamente progressista, não é progressiva. Né? Por exemplo, dado aquele aumento do IOF, haveria um aumento do cheque especial, da taxa do cheque especial, de em torno de 52%. Né?
O crédito rotativo de 43 pontos percentuais, melhor dizendo, não por cento, pontos percentuais. Né? Descontos de duplicatas e recebíveis, mais ou menos 10 pontos percentuais. Afeta basicamente o comércio e, eventualmente, a indústria. Desconto de cheque, 7 pontos percentuais. Antecipação da fatura do cartão de crédito, 4,8 pontos percentuais. Né? Então, olha, foi feita uma avaliação pelo Broadcast que a alta do IOF seria equivalente a uma elevação da Selic, André, olha o tamanho, de 14,75% para 23%. É como se ocorresse uma variação da Selic de 8 e alguma coisa, né? De 8,30, mais ou menos. É muita coisa, né, André? É muita isso coisa. Porque o aumento seria repassado para os preços, é isso? Não, é porque o IOF ele é um imposto sobre operações financeiras. Então, com base nos juros que são cobrados das operações financeiras, o IOF é taxado sobre o valor dessas operações financeiras. Então, imediatamente, ele é um valor a mais que é posto sobre essas operações. Não é? Então, não é algo como, digamos, uma taxação sobre o lucro bancário. Isso envolveria outra coisa, envolveria, eventualmente, progressiva do IRPJ vinculado ao lucro bancário. Não é isso que se trata. Né? Então, seria um tremendo choque de juros, digamos, com impacto contracionista muito ruim. É ruim, do ponto de vista de assegurar o crescimento econômico, o crescimento do emprego. A opção do IOF era ruim, de fato. Né? Nesse caso, então, afeta todos os tomadores de crédito, não apenas o tomador de crédito, inclusive o pessoal de baixa renda e quem depende de cheque especial, certo? E não apenas afeta todos os tomadores de crédito. Agora, é claro que, veja, o IOF ele poderia eventualmente ser utilizado na margem, gradualmente, aumentando o custo do crédito, para compensar e permitir que, eventualmente, o governo não elevasse a Selic. Porque o objetivo da Selic, em última instância, é também aumentar o custo do crédito. Essa é a hipótese que está por trás. Né? Agora, evidentemente que tem uma diferença clara entre o uso do IOF e da Selic. Quando há elevação da Selic, há uma transferência de renda do governo por meio do custo de rolagem da dívida pública pós-fixada, que é fixada junto da Selic, para aqueles que têm títulos da dívida pública. O aumento do IOF também tem esse impacto de elevação do custo de crédito. Porém, a transferência de renda é no sentido inverso. É um imposto. Então, envolveria uma transferência de renda daqueles envolvidos nessa transação financeira para o governo. De qualquer maneira, também tem esse impacto contracionista. Tá? Então, você sabe que, digamos, não foi só o capital financeiro que se levantou, né? Acho que ocorreu, nitidamente, uma unificação contra a elevação do IOF de um conjunto de frações da burguesia por meio das suas confederações, né? E, mais uma vez, também um outro manifesto, se não me engano, dia 12, mais ou menos, né? Aí já vinculado a essas novas propostas que compensariam o abandono, pelo menos parcial, do decreto lá do IOF. Agora, é bom que se diga, veja, a questão do IOF, ela não é propriamente uma reforma progressista. Ela é basicamente para atender ao alcance de uma meta de déficit zero que foi colocada pelo governo, né? Foi definida pelo Haddad, considerando que essa meta aumentaria, digamos assim, a credibilidade do governo perante o conjunto de financiadores do mercado, e a teoria por trás foi muito repetida várias vezes pelo Haddad, pelo Gabriel Galípolo, ainda quando era secretário executivo do Ministério da Fazenda, e que esse aumento da credibilidade promoveria uma redução da taxa de juros, uma apreciação do real no mercado de câmbio e uma elevação do investimento privado. Não foi isso que a gente viu, né? Apesar da aprovação do arcabouço fiscal
e da consecução dessas metas fiscais extremamente rígidas por parte do governo, a taxa de juros continua aumentando, né? Então, uma possível solução para esse problema seria, por exemplo, simplesmente mudar a meta fiscal. Não precisa ser necessariamente uma meta fiscal zero. No ano que vem, 2026, vai ser ainda mais complicado, porque a previsão do ministro Haddad é um resultado fiscal de superávit de 0,25%, certo? O que significa aí um esforço fiscal ainda maior. Vai ter um problema muito mais sério que pode ocorrer exatamente nesse momento, mais ou menos em maio, junho, de um ano eleitoral, né? Então, quer dizer, isso envolve uma questão que eu venho apontando já há algum tempo. Pode até ser que o ministro Haddad quisesse, digamos, colocar o bode na sala e, a partir desse bode na sala, pôr em questão o gasto tributário, a estrutura tributária brasileira. Só que, do outro lado, você tem um Congresso que verbaliza um conjunto de interesses empresariais que executam lobby muito claramente, né, embora que não seja tão transparente como em outros países, e que, na verdade, como você sabe muito bem, estão querendo colocar o custo do ajuste o custo do ajuste para que se assegure essa meta fiscal, que é, de partida, um objetivo central, né, do capital financeiro, porque ela envolve necessariamente um compromisso, junto com o arcabouço fiscal, de redução, ao longo do tempo, da proporção do Estado no PIB brasileiro, né, e abertura de espaços para os empresários na oferta de determinados serviços que, ao longo do tempo, seriam menos públicos e mais privados, né? Mas aí o objetivo desses lobbies é basicamente fazer com que haja dita, como está posto no manifesto lá do conjunto das confederações, seja realizada uma reforma estrutural que envolve aí, basicamente, buscar, como já aconteceu lá em novembro do ano passado, impactos muito gráficos da popularidade do governo. No meu ver, foi aquela tentativa de mexer com o BPC, né? E que acabou não ocorrendo, como imaginado, mas ocorreu o fim da política de elevação do salário mínimo, que passará a seguir também a meta de aumento da despesa do arcabouço fiscal, né? Então, é basicamente esse campo de forças aí que está colocado, e é uma iniciativa, a meu ver, muito arriscada, porque pode colocar o bode na sala, mas pode ser que o parlamento, digamos, ao mesmo tempo que ele adere à coalizão política do governo, obtendo um conjunto de benefícios, como cargos nos ministérios, etc., não tem uma adesão ideológica, propriamente, com a pauta social do governo, sabemos, né? Então, ele pode querer exatamente usar esse bode para disputar a agenda de retração do gasto social, que está, de certo modo, na própria lógica de médio e longo prazo do arcabouço fiscal. Quando você ler nesses manifestos empresariais que precisa dar uma solução estrutural para o arcabouço fiscal, é uma tentativa de antecipar o problema que vai acontecer em 2026 e 2027, à medida que os gastos obrigatórios com educação, com saúde e com previdência continuam aumentando acima da meta de 2,5%, que é o limite do teto de gastos do arcabouço fiscal, né? O que forçará que as despesas discricionárias sejam reduzidas. E a maneira de resolver isso estruturalmente é antecipar a resolução para que esse problema não ocorra no futuro, né? Antecipar a resolução para agora, por meio da eliminação dos compromissos de elevação do gasto em educação e saúde, de acordo com a evolução da arrecadação e não de acordo com 70% da arrecadação, como é a regra do arcabouço fiscal, e, eventualmente, uma eliminação da vinculação do salário mínimo com os benefícios da Previdência Social, né? E, eventualmente, também algum tipo de reforma previdenciária, porque, mesmo que o salário mínimo não aumente, você pode ter uma elevação dos gastos na Previdência Social, né? O que é muito complicado, porque isso, evidentemente, limita ainda mais a popularidade do governo. Então, a solução mais simples, agora a curto prazo, é mudar a meta fiscal. Mudar a meta fiscal. Porque, como a solução política do governo, como você colocou,
essa solução pelo alto, de fazer negociação com o parlamento e abandonar o trabalho de base, a não ser nas eleições, né? Mas então não fazer um trabalho pedagógico de estímulo dos movimentos sociais, isso não é só tarefa do partido, porque até o governo, de certo modo, busca assegurar que a presidência do PT agora seja muito alinhada à gestão geral do governo, né? Então, se você não cria essa base, não estimula, não mobiliza essa base popular de acordo com essa agenda de solução progressista da questão fiscal, né, você vai estar, na verdade, sujeito a essa solução regressiva da solução fiscal num momento muito próximo das eleições, o que pode ser até o objetivo, né, de parte da base do governo, inclusive, enfraquecer o governo exatamente para que haja um governo neofascista, ou pelo menos o governo, em 2027, mais próximo da pauta geral do Centrão, como foi o governo Bolsonaro, que cedeu inteiramente a gestão orçamentária, né, um naco muito grande da gestão orçamentária para o Congresso Nacional. Não, perfeito. Eu acho que você descreveu bem o impasse que o governo vive, né? Porque na medida em que a popularidade declina a cada pesquisa de opinião que é divulgada, e por outro lado a intransigência da Faria Lima e do capital financeiro em querer um ajuste através de corte de gastos, né? E aí o que eu queria perguntar é se, nesse contexto, sim, você está apresentando o que você considera que deve ser, o que seria ideal, né? Seria rever a meta fiscal. No entanto, o que você acredita que vai ser a posição do governo? Você acha que vai haver uma insistência nessa estratégia do ajuste pelo alto, né, do ajuste progressista, ou você acha que o governo deve ceder à pressão pelo ajuste através do corte de gastos? Não, olha, o governo está fazendo as duas coisas, né? E eu não estou dizendo propriamente que a meta, a variação da meta fiscal seja o ideal. Eu acho que o ideal seria fazer uma reforma tributária progressista e, ao mesmo tempo, relaxar muito mais o arcabouço fiscal, né? E mudar a meta fiscal, né? Agora, eu acho que, pelo menos, isso é possível realizar agora, nesse momento, dada, digamos, a maneira de resolver de maneira a não ter que distribuir tantas perdas, né? Nem de um lado, nem para o outro, dada a correlação de forças existente. Não é o ideal, mas é, digamos, o possível fazer, dada a correlação de forças e o fato de que o governo não teve essa estratégia de fazer a mobilização de base para disputar a agenda política de modo a implementar reformas um pouco mais estruturais do ponto de vista progressivo. Agora, de qualquer maneira, veja, essa política do governo continua sendo a de combinar, André, a elevação ali dessas receitas, né, que vai ser basicamente algo em torno de 10 bi esse ano, se for aprovado, tudo como foi colocado na emenda provisória de 11 de junho, né, só de 10 bi, o que significa que o grosso do ajuste para segurar a meta, os 20 bi, o dobro disso, vai ser com corte de despesas. Então, na verdade, o governo combina um ajuste regressivo com um ajuste levemente progressivo também, né? Porque, digamos, é claro que você tem, de certo modo, um impacto ali sobre os bancos, por exemplo. Se formos tratar, André, do ponto de vista desses fracionamentos do capital financeiro, Faria Lima e grandes bancos, que é o tema central das suas pesquisas, que eu admiro muito, aliás, né? Desse aspecto, tem marginalmente uma vitória dos bancos, porque a contribuição social sobre o lucro líquido, nessa medida provisória, ela é preservada para os bancos em 20%, mas a contribuição social do lucro líquido sobre as fintechs, as instituições de pagamento digitais, vai subir na proposta de 9 para 15, né? Bom, também não dá para dizer que só com isso, basicamente o governo, já li aí alguns comentários, o governo basicamente é uma
seria uma representação dos grandes bancos, da Febraban, contra a Faria Lima. Não acho isso, porque também uma elevação de 9 para 15 para as fintechs, né, é pouco, e ainda deixa as fintechs pagando contribuição social sobre o lucro líquido inferior aos bancos, sendo que as fintechs têm muito menos custos fixos do que os bancos por causa do caráter digital das fintechs. Né? Tem muito mais, quer dizer, tem custos fixos vinculados às redes digitais e não custos fixos de agência, propriamente. Né? Aí tem algumas coisas que são são coisas interessantes, taxação de BET, taxação sobre as letras, né? Incentivadas lá da agricultura, do investimento imobiliário, algumas debêntures de infraestrutura e tudo, mas também é pouco, né? Muito pouco, é 5%, não é quase nada. 5% sobre o rendimento, né? Sobre o lucro, vinculado ali aos juros pagos por essas letras, né? E, por outro lado, o imposto de renda sobre pessoa física cobrada das aplicações financeiras em geral, ela não tem necessariamente um aumento, né? Na verdade, tem até uma redução, porque a aplicação, se não me engano, era de 22,5, se passasse mais de um ano aplicado, vai passar tudo agora para 17. Então, tem uma redução, digamos, do imposto de renda de pessoa física sobre títulos públicos, por exemplo. Né? Então, digamos, tem algum impacto ali sobre o andar de cima, mas a proposta, tal como está posta ali, é de 10 bi pago por essas taxações sobre títulos financeiros e 20 bi associados ali a corte de despesas, né? Que, digamos, será mais regressivo. O que o governo deveria, digamos, o ideal, não estou dizendo que é factível, né? O ideal mesmo seria, a meu ver, sabe que eu sou um crítico do arcabouço fiscal há muito tempo, mudar o arcabouço fiscal e essas metas, né? Mas eu concordo que não tem agora uma correlação de forças, né? Dada a estratégia desde o início de não mobilizar, né? Não fazer disputa ideológica, não tem correlação de forças agora. Mas, pelo menos, você poderia, eventualmente, bater muito nessas questões dos gastos tributários, dessas isenções fiscais, porque é 850 bi. O Lula fala disso, mas se batesse muito nisso, apresentasse, digamos, publicamente, quem é que recebe, não é? Isso é uma coisa mais concreta, fazer uma campanha contra isso. Não é? Isso que envolveria, digamos, mudar um pouco da estratégia, partir um pouco para a briga. Né? E aí, nesse caso, a gente teria condições de fazer, de fato, um pacote, um ajuste fiscal mais progressivo, que não envolvesse nenhum tipo de corte, de contenção, contingenciamento das despesas, né? Mas, ainda assim, isso não resolveria, isso só resolveria o problema da meta fiscal, mas não resolveria o problema do arcabouço fiscal. Porque, suponhamos, André, que o governo execute muita arrecadação tributária progressiva por meio de redução das isenções fiscais. Não estou nem falando de uma reforma tributária da renda e do patrimônio. Se ocorrer isso, e ocorrer uma arrecadação que aumenta acima de 3,8%, né? Não quer dizer que o governo vai poder gastar mais, porque o governo só pode gastar, dado o arcabouço fiscal, 2,5%. Então, esse aumento envolveria, basicamente, um efeito sobre a dívida pública, a arrecadação sobre a dívida pública. Por outro lado, como parte dos gastos, como saúde e educação, estão vinculados à variação da receita, isso traria um problema extra para o arcabouço fiscal, porque significaria que o gasto com educação e saúde poderia aumentar, acompanhando o aumento da receita, só que o gasto total, incluindo o gasto de educação e saúde, só pode crescer 2,5% ao ano. Quer dizer, espremeria ainda mais rapidamente os outros gastos discricionários. Tá? Então, veja, o problema de fundo é o arcabouço fiscal. E uma solução por meio da elevação da tributação só resolve o problema da meta fiscal. Não resolve o problema do arcabouço fiscal, até agrava o problema do arcabouço fiscal a médio prazo.
entende? Então, um pouco é essa sinuca de bico que o governo se colocou, né, de fazer uma liberação do gasto muito grande ali em 2023, né, e depois se amarrar, imaginando que aquele gasto poderia provocar, digamos, um efeito de popularidade, de crescimento econômico, do emprego, com baixa inflação, né, que se prolongasse ao longo do tempo, e não é isso que a gente está verificando. Então, eu diria que, no mínimo, a gente tem que tentar diminuir a marra para 2026. Você não pode mudar a meta fiscal. Esse ano, principalmente, não tem que manter a meta fiscal de 2026, porque vai ser um Deus que nos acuda a segurar a meta fiscal de um superávit de 0,25. Imagina, isso vai ganhar a credibilidade do mercado financeiro. Para quê? Para quê? Num período eleitoral, né? Não vejo, digamos, a maior parte do empresariado se alinhando com o governo Lula, né, contra uma eventual candidatura Tarcísio, se basicamente o governo assegurar a meta fiscal de 0,25. Mas essa meta de superávit fiscal de 0,25 em 2026, pelo contrário, pode, né, alienar boa parte da base de apoio social popular do governo em 2026. Muito bom. Vamos falar então da política monetária, porque hoje e amanhã está tendo a reunião do Conselho de Política Monetária, do Copom, e, enfim, há muita discussão sobre se deve interromper ou não o ciclo de aumento dos juros. Você vê fundamento econômico para uma nova alta na reunião desses dias? Não, eu não vejo nenhum fundamento para uma nova alta. Inclusive, hoje saiu o dito IBCBR, que é uma proxy do PIB, que é medida pelo Banco Central, né? O PIB que foi medido pelo IBGE do primeiro trimestre, é verdade que ele apresentou um crescimento, mas ele foi muito vinculado a um choque de oferta, né? Vinculado à agricultura. É claro que uma safra agrícola grande aumenta a renda também, tanto quem está envolvido na produção, quanto de toda a cadeia de distribuição dos produtos agrícolas, né? Então, isso tem um impacto sobre o crescimento multiplicador da renda no futuro, no semestre. Mas a indústria e o setor de serviços teve um desempenho relativamente medíocre no primeiro trimestre. E o IBCBR, que já passou, digamos, a safra agrícola de abril pelo Banco Central, mostra uma queda. O Banco Central apresentou esse dado hoje, tá? Uma queda, se não me engano, de 0,4%. Então, enfim, se o ritmo de crescimento da demanda está revertendo como é o objetivo da política monetária, dada essa noção de que você tem que conter a inflação limitando o salário do setor de serviços. Essa é a ideia, você tem que ter um crescimento relativamente baixo para que o exército industrial de reserva não diminua muito. Porque se o exército industrial de reserva diminuir com a redução da taxa de desemprego, o do exército industrial de serviços, né, com a redução da taxa de desemprego, você tem uma elevação do preço dos serviços, o que impacta o custo das empresas, né? E aí as empresas repassariam isso para os preços. É essa a lógica, política monetária, basicamente. A outra lógica é, elevando a taxa de juros, você atrai capital para o Brasil e aprecia a moeda brasileira. E essa apreciação da moeda brasileira é o custo das importações, ou então reduz o preço daqueles bens que são comercializáveis e têm um preço único internacional, mas que também servem, por exemplo, a carne, né? Aí o preço internacional da carne, medido em moeda local, com uma moeda mais forte, o real mais forte, cairia. E aí isso é refletido para o mercado doméstico. Então, essa é a lógica. E, então, a outra perna da política monetária para combater a inflação é a taxa de câmbio. E o real vem se apreciando. Se apreciou. Ontem bateu num valor aí abaixo de 5,50, né? E que é um valor que não se vê há muito tempo. Então, as duas coisas, tanto o ritmo de crescimento da demanda, quanto a política
cambial, elas indicam que o processo de elevação da taxa de juros tem que parar. Tem que parar. A não ser que o governo queira realizar, digamos, um governo, já um Banco Central independente, queira realizar uma política que produza um desemprego importante no setor de serviços urbanos, né? Para conter, digamos, a inflação de serviços, que é muito dependente do custo salarial, porque muitos serviços, eles não são substituíveis por máquinas, como ocorre na indústria e mesmo na agricultura, né? Então, esse é o grande dilema, porque se for esse o objetivo, quer dizer que no ano que vem a gente vai ter, ao mesmo tempo, o impacto defasado dessa política monetária, que é tendencialmente recessiva, e o impacto de uma meta fiscal de superávit de 0,25, o que vai aumentar o efeito. Esse problema que a gente vê agora, esse ano, vai ser maior o ano que vem, porque os gastos previdenciários vão continuar aumentando, sobretudo se aumentar o desemprego, inclusive. Não é o mesmo roteiro do austericídio de 2015 e 2016? Não, parece. Ele parece. Não diria que é tão radical, porque em 2015, né, a economia já estava desacelerando em 2014 muito fortemente. Muito fortemente. E eu acho também que, por outro lado, não tem mais tempo para o impeachment. E o que até, digamos, de certo modo, não é um grande consolo, porque tudo bem, não tem impeachment em 2026, se o governo for muito mal, mas o governo pode perder. O que é, do ponto de vista político, muito pior. Imagina, Lula abandonar, terminar a carreira política com uma derrota na tentativa de reeleição. Né? Isso seria para as forças de esquerda terrível de médio e longo prazo. Né? Então, tem algo parecido, sem dúvida nenhuma, né? Mas é menos radical. É bem menos radical. Por quê? Em 2015, houve também a liberação do preço de produtos administrados, inclusive do petróleo. Né? O Joaquim Levy disse que ele queria fazer um ajuste do câmbio no sentido da desvalorização da moeda brasileira, que supostamente, com base nas ideias lá do Brescia Pereira, supostamente ela estava estava apreciada mesmo, mas não quer dizer que a depreciação vai aumentar muito as exportações, porque tem aspectos estruturais, mais do que de preço, na determinação do valor do comércio exterior brasileiro. Né? Então, em 2015, você combinou uma contração do gasto, não estamos falando de uma contração do gasto, que o gasto pode crescer até 2,5% esse ano. Tá? É pouco. E muito desse gasto tem a ver com essas despesas obrigatórias, que envolve contrair o investimento e o gasto com vários gastos discricionários importantes para a população mais pobre brasileira. Né? Mas lá em 2015 teve corte mesmo. O aumento da taxa de juros foi muito mais brusco, ocorreu uma desvalorização cambial muito pesada, ao contrário da apreciação cambial que está ocorrendo agora, e foi combinado com uma liberação de todos os preços administrados do Estado, principalmente da gasolina. Então, foi um pacote geral que produziu um choque inflacionário e uma tremenda recessão. Então, não é isso que vai ocorrer em 2026. O que pode ocorrer é uma desaceleração mais importante. Né? Porque a partir de dezembro de 2024, o governo realizou um ajuste mais bravo. Olha, durante todo o período de 2024, a receita, se você pegar 12 meses comparado com 12 meses, o gasto público, melhor dizendo, estava crescendo mais ou menos 4% ao ano. Real. Em 2023, já tinha crescido 9% ao ano. Tá? O ajuste foi todo concentrado em dezembro de 2024. Então, você teve uma redução do gasto em 2024, mas basicamente com corte de gasto na boca do caixa em 2024. Tá claro? E isso, basicamente, ao mesmo tempo, tem um fator contábil. Porque em 2023, na última semana de 2023,
o Ministério da Fazenda liberou o pagamento de 90 bilhões de precatórios. E os precatórios não entraram na meta fiscal, entende? Mas ele entra na meta fiscal do arcabouço fiscal, mas ele entra, evidentemente, na contabilidade do gasto público. Então, quando entra dezembro de 2024, você compara com aquele gasto que foi executado em 2023, em dezembro de 2024, com os 90 bi do precatório, certo? Então, no limite, você tem uma queda no gasto em 2024, mas, basicamente, foi uma engenhosidade, óbvio, do Haddad. Né? Engenhosidade do Haddad abriu a possibilidade de você fazer uma elevação dos gastos até pelo menos novembro. Né? Agora, de dezembro para cá, a política fiscal tem sido muito contracionista. Isso já teve esse corte em dezembro, e como não foi aprovado o orçamento de 2024, o Haddad determinou que só fosse gasto 1/12 do orçamento por mês. Normalmente, quando não é aprovado, só se gasta 1/12, mas o ajuste foi mais bravo, de 1/18, certo? Então, isso vai ter algum impacto sobre a desaceleração. Pelo menos, limita o crescimento vinculado aos impactos da agricultura e das exportações, tá certo? Mas não é muito diferente daquilo que ocorreu em 2015. Tem uma lógica parecida de enfraquecimento político também, não é? Mas não vai ser... Se ocorresse algo como 2015, o Lula acho que nem iria para a reeleição. Né? Você acha, então, que apesar dessa estratégia, o governo chega competitivo eleitoralmente? Pode chegar competitivo, sim. Pode chegar competitivo. Né? Porque você vai ter também essa isenção. Né? Essa isenção até 5 mil para 2026. Isso é importante. Isso é muito importante. Vai ser um impacto sobre a renda, não é muito grande. Quer dizer, se estivesse ocorrendo um reajuste da tabela do imposto de renda, né, você já teria isso agora. Mas, pelo menos você antecipou no ano eleitoral. Isso é muito engenhoso. É muito engenhoso do ponto de vista eleitoral. Né? Agora, o problema é saber se de fato o andar de cima vai pagar. Essa é a questão. E se o governo, no ano eleitoral, vai levar essa briga. E deve levar, tem que levar essa briga. Né? Porque isso pode diminuir a perda de popularidade. Né? De qualquer maneira, se não sair a compensação da isenção, vai ter que sair de outra maneira. Aí vai ser a grande briga do ano que vem. Porque, eventualmente, o que o governo pode fazer em 2026? Simplesmente não cumprir a meta fiscal. Simplesmente não cumprir o arcabouço fiscal. E daí? O problema é 2027, certo? Aí, em 2027, você vai ter supostamente as sanções fiscais vinculadas ao não cumprimento da meta fiscal de 2026 e do arcabouço fiscal. Mas é uma outra história. É uma outra história porque é um outro governo. Claro. Então, pode ser que a estratégia do governo seja essa. Olha, vamos para o pau em 2027, vamos aprovar a isenção de impostos até 5 mil reais. Né? Se, eventualmente, os sujeitos não bancarem compensatoriamente uma elevação do imposto de renda do andar de cima, né, a gente também não vai fazer corte. E se não vai fazer corte, quer dizer que a gente vai furar a meta do arcabouço, vai furar a meta fiscal. E daí? O problema é só em 2027 que vai ter uma eventual punição. Mas em 2027 você pode mudar a lei. Tá claro? Eu espero que seja essa a lógica. Né? Agora, essa lógica você tem que começar a discutir isso agora. E colocar isso na agenda mais fortemente agora. Porque, senão, na reavaliação bimestral de maio, vai ocorrer exatamente o problema que você está tendo agora, André. No meio de um processo eleitoral. Entende? No meio de um processo eleitoral. E pela regra do arcabouço fiscal, é o seguinte: se o governo não fizer o ajuste bimestral, ele está sujeito ao impeachment. Tá? Ele é obrigado, a ideia dessa variação bimestral é exatamente você reajustar receitas e despesas para segurar a meta orçamentária e o resultado fiscal.
Se não ocorrer isso, o TCU diz que você infringiu a lei. E aí isso te abre a possibilidade com outro processo de impeachment. Só que não vai ter processo de impeachment em 2026, esse é o problema. Entende? Então, óbvio, o problema fundamental é derrotar o fascismo. Né? Que, aí em 27, você briga. Você vai brigar, vai ter impeachment em 27 com o presidente recém-eleito, e sendo Lula e não a presidenta Dilma? Acho difícil. Né? Então, eu acho que é esse, digamos, ali, mas vai depender muito da ousadia que o governo tiver para enfrentar essa briga, porque colocou o bode na sala. Né? O Congresso vai aprovar a isenção dos 5 mil. Porque nenhum deputado ou senador é doido de não fazer isso no ano eleitoral, para o ano eleitoral. Né? O problema é, posto o bode na sala, quem é que vai pagar a conta por esse benefício? Né? E aí é o seguinte, o governo não pode recuar, meu ver. Tem que ir para cima e deixar para resolver o problema político ou judicial em 2027. Não pode cometer todo esse processo de corte de gasto em 2026, como está fazendo agora. Porque aí, amigo, resolver perder a eleição, né? Pedro Paulo, existem, então, alternativas a esse ajuste progressista do Haddad ou é a política econômica mais avançada que um governo progressista pode implementar na atual correlação de forças? Olha, eu acho que ela, como eu te disse, ela tem elementos progressistas, mas ela também tem esses elementos. É uma composição, eu acho, André. Ao mesmo tempo, ela se compromete com essa meta de elevação dos gastos e que envolve necessariamente algumas políticas de corte de despesas. Porque é aquilo que eu te falei, a elevação das receitas só ajuda na meta fiscal anual, não resolve o problema do arcabouço. Né? E traz o problema do arcabouço ainda mais sério, porque leva que as despesas que estão vinculadas a receitas, educação e saúde, elevem e diminuam as receitas discricionárias. Então, é essa coisa do Haddad, de dar para um lado e para o outro. Né? Então, tributariamente progressista, do ponto de vista da despesa, não é progressista, é regressivo. A redução da meta de crescimento do salário mínimo é regressivo. Né? Ano passado. A proposta do BPC é regressiva. Então, são esses dois elementos, né, desse centrismo ali do Haddad. Eu acho assim que, em 2026, tem que fazer outra coisa que não depende da gestão fiscal, não vai depender necessariamente de uma legislação. Né? Agora, a correlação de forças, eu acho que ela não é independente da estratégia do governo. Né? No sentido de que, por exemplo, você tem um poder de comunicação do Lula, se quiser enfrentar uma briga para pôr agendas novas, né? Que não é ele fazer um discurso ou outro, é fazer uma campanha mesmo e mobilizar a base social. Isso pode mudar a correlação de forças do governo. Né? O governo ele não recebe apenas passivamente a correlação de forças que está dada, mas ele, na ação ou na inação, contribui. Ele constrói a correlação de forças, mesmo por inação, né? Mesmo por aceitar uma não agenda, digamos assim. Né? Então, e por outro lado, convenhamos, acho que o ministro Haddad, ele também acha que há essa possibilidade de conciliação, que eu diria social e liberal. Né? Ao mesmo tempo, você tem uma meta de contração de despesas, mas mantém o social por meio de uma política tributária. Né? Só que para ele, me parece assim, que esses elementos neoliberais do arcabouço não é uma concessão temporária para a direita, que deveria ser superada assim que possível. É um Estado desejado para ele, que deve ser protegido, inclusive, de pressões oriundas de setores da esquerda. Tem que ser antimobilizante. Não pode mobilizar o Partido dos Trabalhadores para ir contra o arcabouço fiscal, né? Porque atrapalha esse Estado desejado. Né? Então, eu acho que esse é um grande problema. E aí só pode sair desse embate depois de 26, se eventualmente houver uma vitória eleitoral, porque, por exemplo, a ministra Tebet já disse que em 2027
vai precisar rever os gastos obrigatórios, que é educação e saúde e previdência. Já disse isso. Né? E a gente sabe que é isso, que é o cálculo. Dá para ver, a matemática está lá. Os documentos do Ministério da Fazenda indicam isso. Agora, vai depender se vai fazer isso ou não, a depender, de fato, da correlação de forças. Eu acho que ela pode ser preparada, André, com um movimento em 2026 que envolva não reduzir gastos em 2026 e colocar em questão exatamente essa reforma tributária progressista a que você está se referindo, né, para compensar a desoneração até 5 mil reais. E aí, a partir desse movimento, junto com a campanha eleitoral, aí sim você ganha força, parte uma ofensiva ideológica para tentar colocar novas agendas, para ter uma posição ativa em relação à correlação de forças, que precisa ser muito mobilizada, inclusive para eventualmente enfrentar uma acusação de impeachment em 2027, né, colocada a partir de um relatório do TCU que demonstra que o governo não realizou os cortes de gastos que seriam necessários em função da meta fiscal. Né? Então, acho que tem algum movimento, mas que ele parte necessariamente por uma ação no sentido de buscar modificar a correlação de forças que existe. Se for só, digamos, discutir com o parlamento, tentando negociar cargos e verbas, já que o parlamento se imunizou diante disso, criando o orçamento secreto, né? E também não pode só ficar com essa coisa de recorrer ao Dino, né? Que o santo Flávio Dino resolva a nossa situação em relação ao Congresso, combatendo o orçamento secreto, porque quando ele fez isso na terça-feira passada, pedindo novos esclarecimentos sobre esses mecanismos aí que foram criados, né, para burlar os vetos anteriores ao orçamento secreto, a reação imediata do Congresso, porque, convenhamos, né, o Hugo Mota é um preposto do Arthur Lira. Então, convenhamos, o jogo do Arthur Lira vai ser feito pelo Hugo Mota, com menos maestria, né, com muito mais vaselina, né, promete uma coisa, depois fica claro que ele não vai cumprir, volta atrás. E ao contrário do Arthur Lira, ele dizia que vou fazer isso, eu aceito o acordo. Ia mesmo, fazia o acordo. Isso quer dizer que o Hugo Mota não tem força em relação a quem está atrás dele, né? Que é o Arthur Lira. E, eventualmente, uma parte do centrão que é mais bolsonarista também. Né? Então, eu acho que, digamos, a gente só tem condição de sair disso e aproveitar a campanha eleitoral para buscar modificar a correlação de forças, coisa que você não fez ao longo do governo. Só no primeiro ano. No primeiro ano, na verdade, por conta do impacto direto do capital político ganho com a vitória eleitoral, o que envolveu propor ali no final ainda de 2023... A transição, né? A PEC da transição, final de 2022, desculpa, a PEC da transição, que exatamente liberou a elevação do gasto de 9% em termos reais em 2023. Pedro Paulo, para a gente fechar telegraficamente, como a gente defender a tributação do andar de cima sem legitimar uma política que nos condena a uma austeridade permanente? Olha, eu acho que um primeiro passo é defender a tributação do andar de cima, porque aí, se houver muito aumento da arrecadação, o superávit fiscal for recorte, né, você passa a ter um argumento. Olha, agora a gente já teve um superávit fiscal primário de 3%. Precisa mesmo fazer corte de despesa se a gente está tendo um superávit fiscal de 3%, vamos supor, né, se as receitas aumentarem nesse tanto. Né? Então, é claro que envolve, basicamente, mobilização, esse processo de aproveitar a campanha eleitoral para ir contra essa demanda por corte de despesas que vai ocorrer de novo em 2026, né? Se confrontar publicamente essa demanda, dizendo que o custo tem que ser do andar de cima, e a partir desse movimento, levar adiante uma tentativa de reforma tributária progressiva, e se eventualmente a arrecadação aumentar muito, você tem o argumento técnico para abandonar o arcabouço fiscal. Mas a gente sabe que o argumento técnico tem que ser mobilizado ideologicamente para construir uma correlação de forças que depende de uma mobilização de um conjunto de forças, né? A técnica é muito menos importante do que a política nesse caso, né? Então, mas há uma senda. Eu acho que é uma senda que vai ser posta, inclusive, pelos conflitos em torno da gestão fiscal em 2026. Maravilha. Infelizmente, a gente chegou no limite do nosso tempo.
Acho que talvez umas 15 questões ainda tenham ficado para serem respondidas, e a gente vai ter que agendar uma outra oportunidade, Pedro Paulo. Outro Ótimo, André. Obrigado. Muito obrigado. Foi ótimo. Acho que deu para a gente avançar aqui no nosso entendimento. Fico à disposição. Esse foi o Pedro Paulo Bastos. Próxima semana a gente ainda vai definir o tema. Vamos ver o desenvolvimento aí dos fatos no Oriente Médio e nas batalhas aqui domésticas. Até lá. Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado. Agradeço.